Oi, crianças! Então vamos para mais um dia. Hoje, sexta-feira, acabamos a nossa semana de aula, coisa boa, não é? Então, chegamos na sexta-feira, graças a Deus, e vamos ler a palavra dele para começar mais um dia de aula. Então, vamos lá. A palavra que eu vou ler para vocês se encontra em Salmos 33, versículo 6, que diz assim: Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que Deus fez. Eu tenho certeza que vocês gostam de fazer coisas, não é? Construir castelos de areia, por exemplo, ou mexer em massinha de modelar e fazer pessoas, animais. Vocês gostam de construir. E quando a gente constrói, a gente utiliza o quê? Qual parte do nosso corpo a gente utiliza? As mãos, não é? Então, para a gente construir algo, precisamos das nossas mãos. Mas vamos olhar agora para o nosso mundo, o nosso planeta. Como foi que Deus o criou? Ele criou com suas mãos? Não. Deus usou a sua voz. Ele falou, o seu falar criou todas as coisas. Tudo se formou com o seu falar. Minha gente, que como Deus é poderoso, não é? Então, quando ele disse, haja luz, houve luz, ele criou todas as coisas. Então, ele fez as árvores, as águas, os peixes, os animais. Tudo ele formou com o seu falar. Todo o nosso planeta, o sistema solar, o universo, foi no seu falar. Como Deus é incrível, gente. Então, que a gente possa adorar esse Deus grandioso, que as suas palavras são tão grandes, tão maravilhosas, tão poderosas, que pode criar todas as coisas. Então, vamos adorar esse Deus, minha gente. Vamos adorar esse Deus todos os dias, tá bom? Então, essa foi a palavra de hoje. Então, vamos começar a nossa aula agora. Crianças, na nossa aula de matemática de hoje, vamos revisar o que aprendemos na aula passada, na sexta-feira passada, que foi sobre os números ordinais. Vocês lembram? Esse aqui eu coloquei para vocês no quadro, os números até o 10, do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses números são os que a gente conhece, não é? Que são os números cardinais. São os números simples. Mas, para que eu transforme esses meus números aqui em números ordinais, lembram para que servem os números ordinais? É para quê? Para ordem, significa ordem ou posição. Então, se eu quero falar sobre posições, sobre a ordem de alguma coisa, eu tenho que transformar esses meus números aqui em números ordinais. Vocês lembram qual é o símbolo que eu uso para transformar esses números cardinais em números ordinais? É esse daqui, ó. Esse símbolo aqui. A bolinha com um tracinho embaixo. Então, eu vou preencher agora esses números que eu já conheço, né? Do 1 ao 10, com essa bolinha, esse tracinho, que é o símbolo dos números ordinais. Vamos lá? Então, eu vou preencher aqui. Completar todos esses meus números com esse símbolo. Pronto. Ah, mas agora eu não posso ler esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é mais assim, porque agora, estão vendo? Eles apresentam esse símbolo aqui, que é o símbolo dos números ordinais. Então, como é a leitura desses números? Então, prestem atenção, tá bom? Então, o número 1 agora virou primeiro. O 2 virou segundo. O 3 virou terceiro. O 4 virou quarto. O 5 virou quinto. O 6 virou sexto. O 7 virou sétimo. O 8 virou oitavo.
o 9 virou nono e o 10 virou décimo. Então, agora eu vou ler para vocês novamente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, meus amores, esses são os números ordinais. Então, todos os números têm a representação também ordinal. E assim vai. Depois do décimo, é o 11º, o 12, 12º e assim vai. Agora vamos aprender apenas até o 10º, ok? Então, mas a aula de matemática não acabou ainda. Então, para esse assunto sobre números ordinais, vocês irão fazer uma atividade também no caderno. Então, vou mostrar aqui para vocês. A atividade no caderno de matemática sobre números ordinais é essa daqui. Vocês irão fazer o que se pede, tá? Então, pinte de verde a camisa do quarto menino. Então, preciso saber quem é o quarto menino. É o número 4. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Ah, esse aqui eu vou ter que pintar a camisa dele de verde. E assim, preencher todos esses meninos aqui com o que se pede, tá bom? Depois, eu vou para a segunda questão. Também a mesma coisa. Tem aqui o meu curral com as vaquinhas. E todas as vaquinhas têm uma numeração, um número ordinal. E aí eu vou preencher a minha atividade aqui. A vaquinha que está deitada é a... Quem é que está deitada? É a primeira, é a segunda, é a terceira? Aí eu coloco aqui, tá bom? Vou preenchendo. Pronto. Sobre números ordinais, é essa parte. Agora hoje eu quero mostrar para vocês outro assunto. Então prestem atenção. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre dinheiro. Olha só quanto dinheiro eu tenho aqui. Imagine, um monte de notas de 100. Quem quer? Então, hoje vamos falar sobre o dinheiro. Então, vocês hoje vão conhecer as cédulas do nosso dinheiro, que é o nosso real, tá? Então, o que são cédulas? São o nosso dinheiro de papel, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar para vocês os valores que temos, tá? Como é as cédulas, quem é a maior, quem é a menor, quantidade, não é? O maior valor dessas cédulas. Então, para o nosso versículo, eu coloquei aqui Gênesis 43, 21. Vocês lembram? Lá no Egito, na história de José, quando todo mundo estava passando fome, as pessoas iam para o Egito o quê? Comprar comida. Com o que compravam? Com dinheiro, não é? Lembram daquela parte que os irmãos de José foram comprar comida e aí José mandou colocar de volta os bolsos de dinheiro novamente nos sacos de comida? Então, dinheiro, antigamente, vou contar um pouquinho da história para vocês do dinheiro. Antigamente, muitos anos atrás, as pessoas não tinham dinheiro, não existia o dinheiro. Elas trocavam mercadorias. Então, se eu sou fazendeira, eu tenho minhas vacas. Então, quem quiser comer carne, vai trocar com algum material, alguma coisa que eu não tenha. Então, eu preciso de verduras, de frutas. Na minha fazenda não tem isso. Então, eu troco meus quilos de carne por algo que eu precise. Então, antigamente era assim, era a base de troca. Então, se eu tenho uma mercadoria, eu preciso trocar por algo que eu não tenho. E assim iam. Mas aí inventaram o dinheiro. E antigamente eram moedas de prata, de ouro. Inventaram justamente para facilitar essa troca de mercadorias. Então, aí foram passando os anos, foram aperfeiçoando mais, até chegar ao que conhecemos hoje, olha, dinheiro de papel. Ainda existe moeda? Existe. E é até menorzinhas, né? Antigamente era maior. E também tem as cédulas de papéis. E agora vamos conhecer os valores dessas cédulas que temos aqui no nosso país. Então, crianças, aqui está o nosso dinheiro, o nosso real, o brasileiro. As nossas cédulas de dinheiro são assim. Então, tem dos valores de R$2, de 5,
de R$10, de 20, de 50 e o de 100, tá bom? Então, esses são os valores do nosso dinheiro. Então, se quem não conhecia alguma cédula, tá conhecendo agora. Então, tendo o valor do menor, eu coloquei aqui, né? Do menor, que é o de R$2, ao maior, que é o de 100. Então, essa cédula aqui, essa cédula é a maior valor daqui, tá bom? Então, R$100 vale muito dinheiro, ok? Então, tem a de 50 também. E no nosso dinheiro, no nosso real, cada cédula representa um animal. Porque o nosso país, ele é conhecido o quê? Pelas nossas florestas, pelos nossos animais. Então, cada cédula tem a representação do seu animal. Então, a de R$2. Como esse dinheiro aqui é falso, então ele não tem a parte de trás, tá? Então, só tem a parte do valor. Mas se em casa aí papai e mamãe tiverem, vocês pedem para dar uma olhada. Mas o nosso dinheiro real, ele aqui, a de R$2, tem uma tartaruga atrás, tá bom? O animal desse dinheiro aqui é uma tartaruga. Na de R$5 é uma garça. Na de 10, o animal é a arara. Na de 20, o animal é o mico-leão dourado. Na de 50, é a onça pintada. E na de 100, é um animal, é um peixe, que se chama garoupa. Então, cada cédula dessa tem um animal que representa o seu valor, certo? Então, meus amores, aqui estão as nossas cédulas de menor valor, que é de 2, e vai aumentando até chegar na de 100, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade agora. Continuando a atividade que vai para casa, depois que vocês fizerem a parte da vaquinha, vocês vão ver a terceira questão, que vai pedir para fazer um X na cédula de menor valor e um círculo na de maior valor. Então, tá aqui, ó. Quem é de menor valor? Eu mostrei no vídeo. E quem é de maior valor? Também mostrei no vídeo. E aqui vocês irão ligar o nome do dinheiro para a quantidade correta, tá bom? Certo? Então, essa foi a atividade de hoje de matemática. E agora vamos para a nossa aula de inglês. Na nossa aula de inglês, vamos falar sobre profissões. Que legal, né? Estamos vendo esse assunto também em sociedade. Então, eu vou falar algumas profissões em inglês, tá bom? Vamos lá. Professora, teacher. Mecânico, mechanical. Veterinário, vet. Jardineiro, gardener. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.